Sejam todos bem-vindos à Maratona CPA 30. Eu que tenho o maior orgulho de estar vindo aqui mais uma vez gerar um evento na internet brasileira específico para bancários, inédito, que as pessoas nunca viram aí Brasil afora, e estamos aqui com muito orgulho na Black Bankers construindo mais um evento épico para os bancários brasileiros. Bom, deixa eu me apresentar inicialmente. Meu nome é Rafael Testa, eu sou o CEO e fundador da Black Bankers. A Black Bankers, que é uma startup especializada em carreira no mercado bancário. O que a gente faz? A gente hoje presta conteúdo sobre carreira em bancos nas redes sociais e tem uma mentoria de carreira que hoje está assim, espalhada pelo Brasil afora. A gente está hoje em 24 estados brasileiros, em mais de 10 instituições financeiras, bancos privados, Santander, Itaú, Bradesco, bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, Banrisul, cooperativas, e a gente vem trazendo conteúdos de muito valor para vocês aqui nas redes sociais e criamos esse evento esse chamado de Maratona CPA 30. Testa, o que é essa tal de CPA 30? Eu vou explicar para vocês aqui agora. CPA 30 é um conceito criado pela Black Bankers. Você aí que pode ter imaginado que a Anbima inventou mais uma certificação. Calma, você não precisa tirar mais uma certificação. Porém, a gente na Black Bankers defende uma causa. Como eu falei, nós temos a mentoria aqui na Black Bankers. E a gente observou nesses bancários que o que fez eles se diferenciarem na carreira deles, bater meta, ser promovido, ganhar melhor, foi literalmente CPA 30. E CPA 30 nada mais é que uma sigla para um movimento que nós criamos, que é o movimento Caramba Parceiro, acorda. Use pelo menos 30 minutos do seu dia para nutrir-se de conhecimento sobre os temas de mercado financeiro, negócios e empreendedorismo, produtos do seu banco e produtos da concorrência. Parece simples, né? Eu pego meia hora, eu vou estudo sobre isso. Não é tão simples assim. Não é à toa que as pessoas procuram a Black Bankers, porque nós aqui somos a maior startup no Brasil especializada em fazer bancários entenderem o que é esse CPA 30 e ir para a carreira no banco, e assim como os nossos mentorados aqui da Black Bankers, fazer muito sucesso. E a Maratona CPA 30, a gente vai esmiuçar bem por dentro o que é esse CPA 30. De duas formas. Qual é a forma número 1? Tá? Lives. Nós iremos ficar um mês, 4 semanas seguidas, algo nunca visto na internet brasileira antes. Nem a própria Black Bankers, que já fez eventos similares no passado, já fez algo assim. Nós iremos trazer profissionais do mais alto gabarito, tá? Para nossas lives. E nós iremos, nessas lives, trazendo parte a parte do que você precisa saber para o sucesso, para o seu sucesso dentro do banco. E na última semana, tá? Na última semana, anotem aí, galera, deixa bem anotadinho. As lives são abertas, só tá aqui todos os dias, às 7h30 da noite, que nós estaremos aqui no Instagram todos os dias, nos próximos 30 dias. Mas na semana, a partir do dia 11 de maio, aí não será em lives, será numa página fechada que você precisa se inscrever. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá no perfil da Black, lá na bio tem um link, Maratona CPA 30, se inscreve. Só quem está inscrito lá vai ter acesso à parte secreta da maratona. O que é a parte secreta? Depois de trazer os convidados e falar de vários temas de sucesso no banco, eu vou, como posso dizer, revelar a caixa preta do método Black, que é esse método que está fazendo esses bancários todos aí fazerem muito sucesso. Só que aí é daqui a um mês somente, mas deixa seu nome lá já reservado para você não perder a sua vaga, tá? E vai ser totalmente gratuito, totalmente online. A Black Bankers tem uma missão muito grande, não somente com quem a gente mentora, nós temos uma missão grande com os bancários em si. A gente, agora no mês de março, né, o quanto nós nos posicionamos nesse momento do Covid, né, em dar conteúdo para vocês. Nós demos só em março 80 horas de conteúdo gratuitos para
os seguidores da Black. Vamos dar, a gente quer bater esse recorde de 80 horas agora em abril, em maio, né? A gente quer fazer uma junção aí dos meses, já que é um mês, a gente começou no meio do mês, né? A gente quer bater o recorde aí, quem sabe dar mais de 100 horas gratuitas para vocês. E hoje é o primeiro dia e eu tenho um orgulho de falar que o dia 1, né, da Maratona CPA 30, eu irei receber, cara, um fera. Quem é esse fera? O Bruno Diniz, vou deixar ele se apresentar, né? Mas ele é autor do livro O Fenômeno Fintech. Ele é especialista no tema de fintech, de startups do mercado financeiro. E a gente vai bater um papo muito legal agora. Eu vou até inclusive ver se ele já está aqui disponível para o nosso papo, para a gente trocar uma ideia sobre o startups. Perdem força ou ganham força? Fala, Bruninho! Fala, meu cara! E aí, Rafa, tudo bom? Tudo ótimo, cara. E você? Pô, maravilha, Messi. À medida do possível, né? Porque todo mundo está nessa crise danada, mas a gente tem que erguer a cabeça. Se a gente olhar para baixo, já viu, né? A gente toma a pedala, né? Então vamos olhar para cima. Com certeza. Cara, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é uma agenda... Eu sei que mesmo no mundo online, né? No mundo home office, as agendas... Eu falo com pessoas, né? A grande maioria fala, eu estou trabalhando mais do que normalmente. Exato. Porque agora não tem mais nenhuma divisão entre espaço de trabalho e espaço da casa. Tá todo mundo o tempo todo direto, é verdade. Então, assim, obrigado pelo seu horário, pela sua agenda, de estar vindo aqui e compartilhar conhecimento, né? Eu falo que o CPA 30, em vários fatores, é você entender, como eu falei, de mercado, entender de negócios, dos produtos do seu banco e os produtos da concorrência. O seu tema, nós iremos falar de mercado, falar de negócios e falar de concorrência, já que os bancos, os grandes bancos tradicionais, né, olham as fintechs como possíveis ameaças. Aí chega essa crise e coloca um ponto de interrogação. Mas antes de falar do ponto de interrogação, Bruninho, se apresente a galera aqui, fala um pouco da sua história, o que você faz hoje, para a gente começar a trocar ideia. Legal, Testa. Obrigadão aí pelo convite. Foi um prazer, a última live que a gente fez aqui, eu gostei bastante da experiência e eu acho que foi também um grande prazer poder participar de uma outra série de bate-papo e ainda mais trazendo e contextualizando um pouco do que a gente está passando de momento agora, que é super relevante para todo mundo, né? Sim, sim. Bom, enfim, eu vim do lado de lá, né? Eu vim do mercado bancário, rapidamente, né? Comecei em 2008 no Unibanco, entrei lá como trainee, depois passei pelo Itaú. Deixa eu perguntar aqui. Ele falou que ele foi do Unibanco, que virou Itaú. Eu quero saber aqui nos comentários, qual é o banco de você que está assistindo aqui a live? E vai falando, Bruninho, que eu quero ver a galera comentando aqui embaixo. Pode continuar. Qual legal, é o legal. Bota aqui nos comentários. Demorou. E trabalhei lá depois, primeiramente no Unibanco, depois eu fui para o Itaú para a área como gerente de investimento, né? Passando nas agências, dando as palestras para poder fazer captação, ajudar os gerentes de agência a fazer captação. E depois eu trabalhei em outros dois bancos médios em São Paulo, um chamado Banco Indusval, que é um banco focado em crédito aqui para middle e corporate. E por último, um banco chamado Modal, que hoje é mais conhecido pela corretora dele, a corretora Modal, enfim. Mas ele também tem um banco de investimento e atende a área corporate lá até 2015. De lá para cá eu venho trabalhando com inovação para o mercado financeiro. Já me envolvia com a cena de startups desde 2011, mas comecei a fazer isso de forma mais frequente e fomentando o ambiente de fintech aqui no Brasil a partir de 2015. Tá? A partir daí eu montei minha consultoria chamada Spiralen, onde a gente basicamente assessora grandes empresas a melhor se relacionar com o ambiente de inovação, de startups, somente fintechs. A gente já presta serviço aí já prestamos para Santander, com a realização de um hackathon deles, Mastercard, Febraban e outros são nossos clientes. E também atuo também dentro de uma associação. Na verdade, comecei em 2016 na Associação Brasileira de Startups, no comitê de fintech deles, que eles têm um núcleo específico para que sejam reivindicados ali os interesses das fintechs junto a reguladores e tudo mais.
E agora, recentemente, eu entrei numa associação britânica, que tem um pé aqui na América do Sul, chamado F-Data, que é focada na implementação de Open Banking, que é um outro conceito ali, de como a gente consegue portabilizar esse dado, os dados financeiros do cliente de uma forma mais fácil. E a gente está bem na fase agora aqui no Brasil de discussão desse tema em termos regulatórios, e eu estou aqui trazendo a expertise dos caras de fora para fazer isso, em conjunto com o meu trabalho paralelo na minha consultoria e 2 outros trabalhos que eu dou aula na FGV sobre fintech, no curso Fintech da FGV, e no MBA da USP, aqui em São Paulo, especificamente ensinando fintech também. E meu filhote, que você já falou dele aí, né? Tá aqui. O meu livro, Fenômeno Fintech, saiu agora em janeiro. Inclusive, ele está com uma condição especial lá na Amazon, você digitar o Fenômeno Fintech. A versão de Kindle dele está saindo, se eu não me engano, por R$17 numa promoção aí que os caras estão botando. A Amazon jogou uma promoção ferrada para vários títulos. E quem tem Kindle pode depois adquirir nesse precinho que tá assim, tá de graça. Enfim. Então quer dizer que você é o cara que quando imprime o currículo dá 73 páginas, é isso? Não. Menos é mais. Aqui é só um bate-papo, a gente tá contando aqui, mas o importante é que a gente está sintonizado agora com o que está rolando nesse mercado. Acho que essa bagagem minha de banco fez toda a diferença para eu enxergar todo esse movimento de inovação agora com outros olhos, entendendo, inclusive fazendo conexão entre o que eu sentia na pele, né? Quando eu estava no banco, eu falei, porra, caraca. E na época que eu estava no banco, eu falei, por que o nego não faz isso diferente? E aí quando eu vejo fintech hoje fazendo as coisas dessa forma diferente e os bancos correndo atrás, né? Eu acho que tem umas lições legais que a gente pode trazer em relação ao que está acontecendo com o Covid, que eu vou citar, que vocês vão entender na hora quando eu começar a falar aqui. Bacana, Bruninho, bacana. Pessoal, só para eu fazer um último convite antes de começar, vocês perceberam qual é o tipo de profissional que está agora na sua frente? Um cara com um super currículo. Você ouviu o que ele falou? Ele é interligado a uma associação que traz informações do Reino Unido, que hoje no mundo é o país que tem mais avançado o Open Banking, mundo afora, é no Reino Unido. Ele está trazendo no Brasil, não sei se vocês sabem, o Senado está tramitando como regulamentar o Open Banking no Brasil e ele está sendo essa ponte. Muito legal. Então, qual é o convite, gente? Aqui embaixo tem uma setinha, aqui pro lado, não tem? Tem um ponto de interrogação, uma setinha, um aviãozinho. Clica, chama um amigo seu do banco e fala, cara, tá tendo um papo alto nível aqui, uma live na Black Bankers. Top! Do nosso segmento bancário. Ele vai falar sobre fintech, sobre banco digital, se o banco digital vai derrubar os grandes bancos ou se o banco digital vai quebrar nessa crise. Chama o seu amigo. E, convite feito, Bruninho, é muito interessante essas nuances que esse novo mercado está trazendo, né? Se a gente for considerar o mercado de 3 anos para cá, os bancos digitais, eu acho que os bancos digitais não, os novos players, desde a corretoras como a XP, a BTG, o Modal, né, que também ficou famoso, como os bancos digitais, como Nubank, Inter, C6, né? Não é C6, é C6. C6. Você fala com eles são C6ers. C6ers. É verdade. E Banco Original, né? Outros bancos em si fizeram um movimento muito forte de mercado, de posicionamento firme em presença de mercado. E aí ficou aquela coisa, né, da ameaça ao sistema tradicional. Como você mesmo citou, os bancos estão se movimentando. Mas como é que está exatamente hoje, com essa crise, a posição das fintechs? Bom, vamos lá. Vamos começar no passo a passo, né? A gente teve um movimento, Rafa, quando a gente pega aí um pouco mais para trás o cenário, a crise de 2008, tá? Ela foi muito importante para as fintechs, tá? Assim, o movimento fintech, ele nasceu antes, ele nasceu em 98 com a PayPal. A PayPal foi uma das primeiras fintechs aí que resolvia essa dor de como a gente transfere dinheiro dentro do meio digital, né? Naquela internet que surgiu ali, né, em 94 de forma massificada, como é que a gente resolve a questão de trocar valor lá dentro? Então a PayPal foi em 98. A época do ICQ, né? Quem é mais velho vai lembrar do ICQ. É do Então naquela época, exato. Naquela época a gente teve o começo do movimento fintech.
Qual foi um ponto importante ali que impulsionou o movimento fintech? Foi a crise de 2008, por alguns motivos. A crise de 2008, nós tivemos vários profissionais do mercado financeiro sendo demitidos, né? E não era uma questão de você sair de um banco e ir para outro, principalmente em praças como Nova York, Londres, né, centros financeiros bem parrudos, porque tinha banco que tinha enxugado o quadro e tinha banco que estava sendo liquidado e estava quebrando, e não era só você ir para outro lugar, você não tinha onde trabalhar. Esse era o ponto. E naquele ponto a gente tinha uma tecnologia suficiente que permitia com que esse cara saísse e fosse empreender usando o conhecimento dele de segmento financeiro, do mercado financeiro, para montar um negócio nesse novo contexto. Então 2008 foi importante por causa disso. Agora, de 2008 para cá, a gente teve um crescimento aí de 12 anos desse meio fintech. 2019 realmente foi super interessante. A gente teve vários recordes, inclusive de captação pelas fintechs e tudo mais. E agora, nos primeiros 2 meses desse ano de 2020, janeiro e fevereiro, já estava mostrando que era um ano bem promissor. Eu mesmo escrevi um artigo para o Estadão aí, lá no começo do ano, no final do ano passado, falando, 2020 tem tudo para porrar, para ser um grande ano, super importante. E aí o que acontece? A gente teve janeiro legal, fevereiro legal, e aí de março a gente já não consegue ver muita luz ali no fim do túnel, né? O negócio está para qualquer setor. Né? Então o que eu tenho mais visto aí, como vocês também já estão sentindo, quem está na ponta então aí nos bancos, o cara que você emprestou dinheiro ali já está pipocando, você já começa a ver que o cara está deteriorando, o cara já está desesperado, ele está entrando em contato desesperado. Então a gente está passando uma turbulência super séria e muito pior do que a de 2008. Tá? Porque a de 2008 ela é uma crise, tudo bem, sistêmica aqui no mercado financeiro, mas essa aqui é uma crise de saúde que paralisou a economia como um todo. Né? Essa crise aqui, você puxou o freio de mão é como se fosse uma locomotiva andando, quando você puxa lá, pede para parar, que ela sai parando e se debatendo inteira e descarrilhando. Agora o trabalho que a gente vai ter é botar no trilho de novo, botar para andar, queimar a lenha para voltar a andar. Então existem alguns especialistas aí, inclusive tem um fundo de capital de risco lá de fora, lá do Reino Unido, de Amsterdã, que fala o seguinte, que provavelmente a gente vai ter o fundo do poço, segundo eles, pode acontecer até setembro, se tudo for de acordo com o previsto, e a partir daí a gente pode ter de 12 a 18 meses para recuperar, para tentar voltar no que é o normal hoje, só que não vai ser um novo normal, porque na verdade a gente já vai ter mudado a forma como a gente lida com aspectos como trabalho remoto, várias coisas vão ser colocadas em xeque aqui nesse novo contexto. Então a gente vai aparecer num novo normal aí. Então esse é um pouco do contexto. Assim, eu vi uma reportagem dizendo que 10 anos serão antecipados a 1. Isso é um fato. Não, tudo está saindo na pressão, porque a crise também traz isso. Eu falei da crise de 2008. A crise de 2008 impulsionou as fintechs, impulsionou a inovação no mercado financeiro. Essa crise, no meu ver, e de muitos especialistas, ela vai impulsionar a desmaterialização do dinheiro. Tá? Então a gente vai ter cada vez menos o uso do dinheiro físico em vários lugares do mundo. E existem algumas iniciativas para isso, que eu vou abordar logo mais com vocês. E a gente vai ter também um processo de readequação, principalmente do que a gente fala de valuation aí de fintechs. Né? Por quê? O que acontece? A gente teve, quando a gente fala agora voltando os olhos para como... Aliás, antes de falar um pouco de valuation fintech, eu acho que vale citar um ponto. A gente tendo esse cataclisma aqui, o governo precisou operacionalizar ajudas financeiras dos diferentes tipos. Né? Então a gente teve aí tanto para pessoa física e autônomo, né, para autônomo e microempreendedor individual, foi lançado aí o Corona Voucher, né, que é aquele ajuda, e ela já está sendo operacionalizada pela Caixa Econômica. E vale falar o seguinte, que nas primeiras 24 horas tiveram cerca de 25 milhões de pedidos nesse aplicativo lá da Caixa, e desses, cara, cerca de 9 milhões, quase 10 milhões, eram de pessoas que não tinham conta em banco nenhum. Tá? Então, só nessa tacada, a Caixa Econômica está botando 9 milhões de clientes para dentro. Na base. Entendeu? 9 milhões dessas pessoas que estão ali, obviamente, com uma conta bem simplificada. E é um cliente que muitas vezes, assim, porque a Caixa realmente está operacionalizando uma questão
social, né? Então, porque na verdade, muitas vezes esse cliente, o banco não teria interesse comercial, mas é uma forma tremenda de inclusão financeira que a gente tem que realmente tirar o chapéu. Eu acho super legal. E outro movimento que está rolando é do BNDES, né, que já anunciou algumas linhas. E ele vai começar a botar essas linhas agora para serem repassadas, linhas específicas de capital de giro, né? E tem alguns condicionantes lá, inclusive a questão de não demissão de funcionário. E essas linhas, no primeiro momento que foi anunciado, elas seriam distribuídas só por bancos, e depois eles chegaram e deram uma mexida para que algumas fintechs também passassem a distribuir essa linha. Só As que... fintechs vão repassar BNDES, cara? O que acontece? Não é toda fintech. Existe uma figura que foi criada em 2018, chamado SCD, que é Sociedade de Crédito Direto, que são fintechs reguladas, supervisionadas pelo Banco Central. Elas tiveram que entrar com um pedido e tudo mais, aí elas tiraram essa licença e se tornaram uma instituição financeira supervisionada pelo Banco Central. É uma instituição financeira do tipo S5, na verdade tem o S1, S2, que são os grandes bancos, aí vai descendo, e aí chega nesse nível que é uma fintech regulada. Tá? Elas vão poder fazer esse repasse. Só que, até hoje, a gente tem, no máximo, se eu não me engano, o último número é 18 fintechs que tem essa licença. Tá? Então, assim, quase 20 ali. Então, é muito pouco ainda o número de fintechs que tem podendo fazer isso. E as outras fintechs que não são reguladas dessa forma, não tem essa licença específica que saiu pelo Bacen, que geralmente trabalham com parceria com algum banco, que faz a interface, né, com o regulador. O intermédio. Não, como correspondente bancário, né, essas instituições, estão tentando ver como elas poderiam também, de certa forma, ajudar a repassar. E aí, outra coisa que eu acho importante é o seguinte, que é um dado que eu acho que acende a luz para todo mundo do setor e é bom também vocês ficarem atentos. Está tendo algumas reclamações, inclusive já o Sebrae fez esse levantamento, que muitas dessas linhas que estão disponíveis está tendo muito um toma lá da cá quando o cara vai sentar com o gerente para poder tomar essa linha. E é um momento meio complicado para jogar esse jogo. Esse jogo é um tipo de jogo complicado de você chegar e falar, pô, me dá tua folha que eu te dou aqui, que eu te libero esse subsídio que, pô, vai fazer você viver ou morrer, entendeu? Acho que vale, assim, tem várias formas de você se mostrar prestativo, eu acredito, como funcionário de banco, para um cara que está precisando, que está num momento de dificuldade, que ele nunca vai esquecer de você, independente de você meter, sabe? Você não precisa meter uma condicionante dessa. O cara tem que ver que você é um parceiro. E o parceiro é na hora que o cara tá fudido, bicho. É ali que a gente vê quem é o parceiro de verdade, quem tá querendo enrabar. Porque depois esse cara vai te virar as costas, entendeu? Então brincar com o desespero do cara nesse momento é super complicado. E a gente aqui, Bruno, a gente defende muito essa bandeira de negociar, não empurrar, né? Existe hoje técnicas de influência e persuasão que você tem condição de, no momento desse, saber se impor numa negociação e não é empurrando. E a gente ensina isso aqui na Black Bankers. Quem acompanha aqui a Black há mais tempo já viu os depoimentos dos bancários que trabalham aqui conosco na Black. Eles fazem do jeito que você está falando, só que hoje em dia a fama do bancário é exatamente essa, né? O empresário ele vai procurar o banco, em vez dele sair com um suporte, ele sai sufocado. Porque, não que se não dê, assim, eu gosto de usar um termo que aqui não tem freira em puteiro, não tem freira em puteiro. Tem que negociar, sim, a folha, ou o consórcio, ou o seguro patrimonial. Tem. A questão é como se põe na mesa. Tem um jeito correto de se pôr na mesa, não cabe aqui. Inclusive, já fica o convite. Eu falei que a Maratona CPA 30, a última semana, eu só vou falar disso, tá? Eu quero focar aqui no assunto do Bruno. Mas isso acontece muito nos bancos ainda, de querer empurrar a goela abaixo as coisas. E está muito também ligado ao bancário, né? Mas uma coisa que está sendo desconstruído hoje pela XP e pelas próprias fintechs é esse bancário obsoleto, né? Exato. Então, assim, existem formas e a gente tem que separar um pouco o momento, né, cara? Tem momentos que, pô, esse é um momento super complicado. Então, tá tendo essa questão, inclusive lá fora, nos Estados Unidos, isso já tá bem claro.
que está tendo um movimento que a gente chama de flight to quality, né? Que na verdade você está tendo muitos clientes tirando dinheiro, às vezes, de carteiras digitais, de algumas fintechs, e levando para bancos, porque para alguns clientes a percepção é que o banco seria mais seguro nesse momento. Tá? Então, as fintechs estão meio que sofrendo um pouco com esse momento agora. Eu havia até o Cândido Bracher falou recentemente também que eles tiveram um aumento de depósito agora nesse período, porque as pessoas realmente têm uma percepção diferente nesse momento. E outra coisa que acaba jogando contra, assim, igual agora voltando, olhando um pouquinho para a valuation de fintech, olhando como o tanto de dinheiro que já foi levantado. Algumas dessas fintechs, somente lá fora, estavam jogando um jogo muito perigoso de custo de aquisição de cliente altíssimo. Então, assim, eles estavam pagando, assim, eles levantavam dinheiro, somas gigantescas com alguns fundos de investimento, e estavam numa maratona de aquisição, de custo de aquisição altíssimo de cliente, o que ia acabar machucando no longo prazo, porque, assim, aquele custo de aquisição, ele fazia sentido para algumas delas, naquela condição econômica que a gente estava vivendo ali. Para a condição econômica que a gente está agora, o jogo mudou. E agora a recomendação, inclusive, para muitos fundos que botaram dinheiro e das fintechs e bancos digitais que tiveram a sorte de captar pouco antes da ponte quebrar, né? Que aí agora o cara tá seguro. Agora, quem não tá, bicho, realmente também vai passar um aperto, vai precisar racionalizar muito recurso. A gente teve um movimento não no ambiente fintech, teve algumas, como a Bicred, algumas fintechs específicas tiveram que cortar muita gente, mas a gente teve algumas startups como a Gympass, por exemplo, demitiu... Quase tudo, 90%, eu acho, né? Não, foi 30%, cara, mas assim, doeu. Outra foi Max Milhas, cortou um monte de gente. Não, eu acho que foi a Max Milhas que cortou 90%, foi isso. Não, Max Milhas foi gritante. Então, assim, várias startups, não sei, como um todo, estão com essa dinâmica. E agora, o ponto que está sendo questionado agora, Rafa, é aquele crescimento a todo custo que algumas startups estavam imprimindo, vai ter que ser repensado. Se botou em dúvida, né? Colocou-se em dúvida. Falou assim, não, agora é um momento de até premissas mais conservadoras para conseguir passar esse período agora, porque é complicado. Bruninho, deixa só eu tocar num ponto aqui, que, como eu falo aqui, isso aqui é a maratona CPA 30. Eu falo que CPA 30 é conhecimento, informação. Você falou um termo aqui que talvez as pessoas... o que é isso? O que é CAC? Custo de aquisição de cliente. Se você não sabe, não tem problema, que está aqui na live. Dá um Google pós-live. Eu vou dar aqui uma pequena... Falar o que é. Hoje em dia, isso no mercado hoje, de avaliação de empresas, isso é um dos primeiros, né, Bruninho? Um dos primeiros índices a ser avaliado. O CAC, assim como o LTV, que é o famoso Lifetime Value. O que é Lifetime Value? É o tempo que o seu cliente gasta com você consumindo. Vou dar um exemplo, tá? O Lifetime Value de uma Smart Fit é 12 meses, porque você coloca lá no recorrente, você tem aí um histórico de cancelamento baixo, e aí isso hoje em dia, gente, vocês precisam entender o que é CAC. Vocês precisam entender o que é Lifetime Value, porque se porventura você receber algum cliente que necessite desse nível de conversa, você não está perdido. E cada vez mais hoje, né, Bruninho? Essa nomenclatura está mais na boca até, não do povo, né? Do povo, entre aspas, mas está cada vez mais comum no mercado. Você vê as empresas tradicionais olhando para CAC, olhando para Lifetime Value, né? Então, você que está aqui nessa live, a gente não vai adentrar aqui agora, mas devezinho de casa, entra nos artigos no Google aí, o que é CAC, o que é Lifetime Value, que vai ser interessante para você se tornar um profissional mais completo. Desculpa, Bruninho, eu tive que contextualizar. Sem problema. Até para poder dar um adendo nisso, fica muito claro, é um exemplo muito claro para a gente de CAC. Todo mundo conhece aqui aqueles aplicativos de entrega de comida, né? E aí a gente tem, esses aplicativos geralmente tem um custo de aquisição de cliente, um CAC alto, porque eles sempre estão te dando alguma coisa para tentar fazer com que você venha para eles e fique com eles, né? Então eles te dão uns descontos. Eu lembro antigamente, se você pega o Rappi aqui em São Paulo, se você bobeasse, se eu deixasse uma semana sem abrir o Rappi, eu abria lá, eu tinha R$40 que eu ganhei. R$40 para fazer pedido, não só para fazer pedido, não é só a entrega.
não é só entrega, para eu comer com esses R$ 40, entendeu? Então é uma estratégia para poder tentar te adquirir, para você ter, eles terem você como cliente e eles poderem aproveitar você no seu lifetime value, que é o tempo que você vai ficar com eles e vai ficar consumindo com eles, que de certa forma vai ser, que vai pagar esse custo de aquisição ali. Vai pagar o CAC. Exato. Sim, sim. Então a gente tem essa coisa. Então o CAC da indústria financeira, dessas fintechs é muito alto. Principalmente lá fora, quando você pega algumas fintechs lá fora, que também tem conta remunerada, tá? E a gente tem umas taxas de juros absurdamente baixas lá fora, e aí você tinha algumas fintechs que como benefício, você bota o dinheiro aqui, você tem a sua conta remunerada. Só que isso gera um custo para os caras, entendeu? Ter que dar essa conta lá fora. Então a gente tem, tudo isso tem que ser revisto, e é um período de provação. E, como eu falei, muitos clientes estão tirando, às vezes, o dinheiro de uma fintech e levando para um banco, por não se sentir seguro nesse momento, ainda mais quando tem essas notícias de que, olha aí, eles levantaram dinheiro esse tempo todo, cresceram, e como é que fica agora, nesse momento de que, poxa, os caras já não dão lucro. Não dão porque a estratégia deles é essa. É você ter uma aquisição agressiva de clientes durante um período, para depois você dar uma suavizada e começar a aproveitar esse valor que ele vai te dar no tempo, né? Então todo esse jogo ele foi revertido de cabeça para baixo. E esse é um problema. Deixa eu fazer duas perguntas, tá? Inclusive, galera, quem quiser fazer pergunta, eu vou abrir os últimos 10 minutos. Ou seja, quando for 8h20, eu vou abrir para perguntas, tá? A minha pergunta aqui, Bruninho, entre os players do Brasil hoje, quem você vê como mais preparado para passar por isso? Eu não vou te perguntar quem tu acha menos preparado, não. Não vou te colocar nessa cilada, não. Mas quem é o mais preparado? Cara, olha só. Eu vejo a equipe, por exemplo, do próprio Nubank como preparados por seguintes motivos. O que eles conseguiram fazer em relação à percepção do cliente sobre atendimento, em colocar em xeque o atendimento dos bancos tradicionais, e fazer o Nubank ser um produto desejado, foi uma coisa bem feita pelos caras. Outra, eles já levantaram recurso, eles fizeram uma rodada de investimento ano passado, que ia permitir com que eles fizessem a expansão deles pela América Latina. Eles já têm posição de gente no México, então tem na Argentina também. Só que essa grana que ia ser destinada para isso, provavelmente agora eles vão ter que rever esses planos de expansão e vai ser para segurar o punch da empresa nesse momento. Eles também anunciaram que iam tirar a verba de marketing e ia transformar isso num fundo para poder ajudar clientes em situações emergenciais. Então, assim, eles zeraram o marketing, geraram um marketing espontâneo. Geraram a verba de marketing e geraram um marketing espontâneo em cima desse negócio. Foi bem sacado. A ação deles foi muito bem vista. Então, exato. Gerou orgânico, e assim, gerou um crescimento o que orgânico. todo mundo quer nesse momento é empatia. Por mais que a gente saiba que, pô, o PJ, cara, não é instituição de caridade. A gente sabe disso. Sim. Mas você demonstrar empatia nesse momento, e tem alguns casos, por exemplo, a Madeiro, né? A Madeiro sempre fez várias ações sociais. Aí porque o fundador da Madeiro deu uma declaração lá que vai morrer só não sei quantos, 5 mil pessoas lá, o pessoal ficou puto. Então você desmancha todo um trabalho que você fez. E os caras do marketing do Nubank são muito descolados nesse aspecto. E outra, então, são capitalizados, então tem um marketing bom, e eu entendo que tem gente competente lá que vai conseguir atravessar essa crise. Acho que sim, acho que é legal. Aí, bom, o caso do Nubank é eu acho que o original está tentando se achar aí durante um tempo, pelo tempo que ele está no mercado, assim, a quantidade de clientes que ele adquiriu, eu acho que assim, é muito inferior ao que o Nubank tem. Se eu não me engano, eles têm por volta de 3 milhões, se eu não me engano, de clientes. Eu tenho que pegar o número certo, o original. E o Nubank está com cerca dos 20 milhões lá que eles já anunciaram. Então, assim, a gente ainda tem alguns caras como esses tem que estar dando uma acertada aí em termos de crescimento de base de clientes. Não vou falar sobre quem eu não acho preparado, mas eu posso falar um negócio. Tinha alguns gringos que estavam querendo vir para cá e que provavelmente esse não vai ser o momento. Esse não vai ser o momento que os caras vão vir. Então, deixa eu perguntar, porque eu quando eu fui na Europa, eu vi dois movimentos, tá? Você falou da velocidade lá do Open Banking, Cara, impressionante, assim, eu fui... Dois países que me surpreenderam muito foi a Holanda e Dinamarca. Dinamarca, pelo amor de Deus, assim, absurdamente evoluída e o nível de uso de dinheiro, enquanto, assim, em outros países da Europa,
O uso de dinheiro é muito recorrente, até mais que o Brasil. Tem país que eu fui lá que eles usam dinheiro mais do que o Brasil. Incrível isso. Enquanto no norte, né, cara, era raro o dinheiro, a velocidade dos meios de pagamento absurdo, o contactless, né, que é a aproximação por relógio, por celular, é uma realidade ampla. E, assim, pensando nisso, eu fico aqui refletindo. O N26 queria vir para o Brasil. E o N26, vamos lá, é o Nubank da Europa, né? É a maior potência, o maior banco digital da Europa. Eles são da Alemanha, na real. E depois eles espalharam. Eles são da Alemanha, nasceram na Alemanha. Sim. E espalharam em vários lugares e tiraram o pé do Reino Unido, né? Eles estavam lá na Inglaterra e saíram de lá, alegaram que parece que teve um problema por causa do Brexit, a licença que eles tinham, que valiam para a União Europeia inteira, não ia valer lá, então não valeu a pena. Mas eu já escutei de gente lá dentro falar assim, olha, na verdade, o próprio N26 não estava pegando aqui como outros bancos, que a concorrência dos bancos digitais lá está muito extrema. Maior, é grande. Agora, eles vieram para São Paulo, eles abriram escritório em São Paulo. E aí, tu acha que não vinga, não? Eles têm uma equipe contratada, eu conheço, já falei com algumas pessoas, mas assim, o próprio plano de lançamento era para ter acontecido no ano passado, sabe? Não aconteceu. Lançar qualquer coisa nesse período, e mesmo pós esse período, tá? Que eu tô falando agora aqui, que como eu falei, nós freamos uma locomotiva que descarrilhou e vai ter que botar no trilho e voltar a andar de novo. Ainda tem muita coisa. Não é um momento ideal para alguém estar lançando esse tipo de iniciativa que requer que tem um CAC altíssimo, tá? Porque, na verdade, esse cara vai ter que roubar um cliente do Nubank. Que já gastou o dinheiro para tirar esse cara, para poder adquirir esse cara e tirar do banco tradicional. O Nubank já fez esse esforço lá atrás. Fazer esse esforço para tentar tirar, sabe assim, você começa. Você vai trabalhar com a grana que alguém já gastou, você tem que gastar mais para tirar, entendeu? Agora uma pergunta. Tá claro que é um movimento. Não é um movimento de alta para eles, é um movimento de revisão, é um movimento de espera. Você acha que algum player que se tornou famoso pode ser adquirido por um grande banco? Você acha que isso é uma possibilidade? Olha, eu ia chegar nisso, eu não duvido disso. Esse é um movimento que vai acontecer, mesmo porque algumas fintechs são até boas, têm uma propriedade intelectual boa, têm um produto bom, mas caíram numa armadilha. Não, é uma armadilha assim, de você imaginar um cenário. Tem um cenário que você modela, antes de dar um pau desse, que é o cenário bom, o pessimista, o otimista e o muito pessimista. E o caótico. E o caótico. Nenhum caótico é igual esse caótico que a gente está agora, entendeu? Então ninguém previa isso. Então tem cara que está agora, que tem um produto bom e tudo mais, e estava assim, agressivo. Vamos queimar para poder a gente captar depois e dar um salto, porque na verdade esses caras, e até o próprio fundo de investimento quando investe neles, fala assim, cara, você tem que escalar sua operação. Que é escalar o quê? É crescimento de 2 dígitos todo mês, a agressividade. Você tem que meio que quintuplicar de tamanho aí. Então, assim, esse tipo de toada faz sentido no ambiente que a gente está. Depois o cara tem um produto bom e tudo mais, ele não vai conseguir dar o próximo passo. Aí ele vai ter que abrir a perna para captar o dinheiro, se ele conseguir captar, e se não conseguir captar, a saída do cara é vender, bicho. Vender. Entendeu? Então, vai acontecer no mundo inteiro isso, tá? Vai acontecer, inclusive já tem fintech capitalizada que já está comprando outras startups. Por exemplo, tem uma lá em São Francisco, uma chamada Brex. A Brex ela tem cartão de crédito para pequenas e médias empresas. Tá? Esse é o nicho delas. Que inclusive foi fundada por brasileiros, 2 meninos que fundaram a Pagar.me aqui, que é um gateway de pagamento, e foram para lá e montaram a Brex, que já é um unicórnio. Tá? O que eles fizeram? Adquiriram 3 startups. E eles falaram assim, a gente adquiriu 3 startups, a gente já estava conversando sobre essa aquisição antes, mas esse momento de crise acelerou a propensão deles para fazer essa venda. Para os caras aceitarem mais rápido. Entendeu? Então, esse é o ponto. A gente vai ter fintech comprando outras fintechs, aproveitando de uma situação. Se realmente o cara vê que faz sentido, né? De sinergia aí para o negócio dele. E também alguns bancos eventualmente adquirindo fintech também. Tá? Isso é absolutamente factível. Porque é aquilo, né? Existe uma máxima no mundo da economia de que. E eu falo muito isso na Black, que o grande ele cresce na crise, né?
E o capitalizado, ele investe muito na crise, né? Se você pegar a história da sociedade, da economia, você vê em momentos de baixa da economia, grandes players chegando, ó, e colocando dinheiro na mesa. Inclusive, agora, em períodos de coronavírus, uma das maiores críticas aos chineses é essa, porque aconteceu o que aconteceu, eu não estou aqui para avaliar a culpa, eu não quero falar aqui de relações humanas, estou aqui para falar de mundo dos negócios. Os chineses estão invadindo o mundo fazendo aquisições. Isso coloca um pouco em dúvida, né, a origem do corona, mas volta a falar, não é o ponto. Mas qual é o ponto? Nesse momento que se adquire o outro, o concorrente, ou o potencial futuro concorrente, né? E eu também acho que pode ser pela primeira vez nos últimos 12 anos, um momento que isso pode ocorrer e players que talvez fossem promissores tenham que, devido à complexidade do cenário. E outra coisa que eu acho, Testa, vai rolar também um nivelamento de percepção, tá? Nivelamento de percepção. Por quê? A gente já sabe que vários bancos já vêm investindo nos seus canais digitais já há um tempo. Não é nenhuma novidade. Todo banco tem seu canal digital. E também não é nenhuma novidade que todos os bancos também estão num processo de enxugamento de rede de agência, né? Então é o seguinte, quando você chega num momento como esse, não sei se vocês perceberam, mas para quem assiste o Jornal Nacional, eles estão fazendo várias inserções do Itaú, convocando os idosos, as velhinhas, é uma velhinha que faz a propaganda. A velhinha para poder usar o aplicativo mobile do Itaú. Por quê? Bruninho, no dia que estourou o corona, se você for no LinkedIn, tu vai ver um post meu lá. No dia que estourou no Brasil, eu botei essa ideia lá. Deu 2 semanas, eles fizeram isso. Eu achei muito inteligente. Não é porque eu dei a ideia, não. Não sei se eles copiaram de mim, sei lá. Mas eles estão certos em fazer isso, cara. Porque os bancários, muitos que estão aqui na live sabem, eles estão lotando as agências. E são os maiores grupos de risco, cara. E vão acelerar esse processo de digitalização. E outra, reforçar também os canais digitais, porque agora eles vão ser testados de toda forma, porque aí o banco vai ter que flexibilizar coisa que ele não flexibilizava antes. Por exemplo, questão de você ter que fazer uma validação da sua conta digital, da sua senha digital num caixa eletrônico. Vão ter que repensar esse formato de segurança. Limite. Eu mesmo na minha conta jurídica, eu tenho uma conta PJ no Itaú. Eu tinha um limite de X. Cara, eu liguei e falei, pô, eu não vou precisar fazer uma transação grande, eu acho que eu vou ter, tá tudo fechado, como é que eu faço? Quando eu fui ver, eu entrei em contato com o Bem Claro e falei assim, não, você pode olhar que de ontem para hoje a gente aumentou o limite. Eles aumentaram de todo mundo o limite de transferência, porque se anteciparam. Bacana. Então, assim, quando você pensa num banco que é nativo digital, ele nunca teve que se preocupar com isso, porque ele sempre jogou no digital. Então, ele meio que já cobriu tudo isso. O banco grande ainda está refém de alguns aspectos de segurança que agora, nessa situação, eles vão ter que atacar e falar, não, cara, agora a gente precisa resolver isso. A gente precisa colocar isso na berlinda, de fato. E é isso que está acontecendo. E aquele público... Pode falar. Não, eu acho isso bom porque eu fui gerente PJ, né? A minha raiz no banco é PJ. Isso era, na boa, isso era um câncer do banco, porque isso dava um estresse, é um negócio, entre aspas, simples, né? Que te rouba tempo, né? Como o cara que tá na ponta lá, te rouba um tempo ferrado, cara. Pô, cara. Operacional, chato. E o cliente precisando transacionar e não consegue. É aquilo, não tem jeito. Não é investir em burocracia, é investir em tecnologia para ter uma segurança bem afiada. E eu sei que os bancos travam por segurança, mas não adianta. Vai ter que investir em segurança. É o business do cara, né? O business dele é esse, então tem que investir. E mudar a chave rápido, como todo mundo está mudando. E outra coisa, e cada vez mais, a gente sabe que todos os bancos têm uma agenda aí para fechamento de agências, né? Normal. É o processo de digitalização que está acontecendo. E eu entendo, e você imagino também entende, né, Rafa, que o papel do gerente de banco é cada vez mais consultivo. O cara é consultivo. Total. Você vai numa agência de banco da Suíça e tudo mais, cara, aquilo ali são centrais de negócio. É o cara na mesa dele para fechar negócio. Então, é outro ritmo, é outra visão. A visão que a gente tem da agência aqui ainda é muito arcaica, naquele lugar, e aí, pô, lotado de gente, para resolver coisinha que, pô, cara, dá para resolver no digital. Libera a galera para poder fazer aqui
business, cara, porque fazer essa gestão também é muito chato. Eu já fui do outro lado, eu sei bem como é que é bem chato. E o que é o ponto? A gente tem agora esse movimento aí de várias instituições, os bancos tradicionais, que vão se beneficiar também por causa de dois movimentos. Esse flight to quality, que a gente saindo de algumas fintechs com medo e levando dinheiro para o banco. Outra é desse próprio movimento de digitalização, que vai ser acelerado. E não por acaso, porque é o seguinte, o Itaú, dando um exemplo de novo, eles já atacaram todos os outros públicos, todos os outros grupos de idade através dos meios digitais e tudo mais. Ele meio que já convenceu a base dele de clientes mais jovens a usar os canais digitais dele. Porque esse cara quer também. E esse cara compara com o Nubank, então esse cara quer. E aí ele está lá medindo com esse cara. A última fronteira desses bancos eram os idosos. Porque é o cara que lota a agência, é o cara que está indo lá porque de fato não tem traquejo com tecnologia, nem quer aprender. Agora ele é obrigado, porque ele não pode. E é um cara que tem que ir ao banco é a terapia ocupacional dele. Você sabe que idoso vai no banco muitas vezes para bater papo com caixa. Sim. Entendeu? É isso que o cara vai fazer. E agora o quê? Qual é o meio de atingir esse cara? Propaganda na TV no Jornal Nacional. Porque esse cara não vai estar na internet. Esse cara não vai estar nos outros meios que os outros foram usados para que os outros levassem para o digital. Então eles vão ter que ir batendo na TV e vão ter um puta de um sucesso nisso, eu imagino. Vamos lá. Bruninho, são 8h17, inacreditável. Boa, né, bicho? Nós temos 13 minutos. Aqui é um tema para a gente fazer um seminário, né? Um workshop só disso. Mas eu quero primeiro propor um negócio. Pega seu livro aí. Olha meu filhote, tá aqui. Galera, vamos tirar um print. Eu quero que vocês tirem um print agora dessa tela e coloquem um insight. Antes de a gente abrir para perguntas. Pera, segura, bota do ladinho, só para você não ficar segurando assim. Dá um print aqui na tela e coloca depois aqui marcando o Bruno. É Bruno V. Diniz, não é isso? Bruno E de escola, V de vida Diniz, com Z. Bruno E. V. Diniz. V. Diniz. E a Black Bankers. E marca qual insight vocês saíram dessa live aqui. Beleza? Então vamos lá, Bruno. Bota o livro aí pra gente fazer um print aqui. Vai lá. Tá um filhote aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá, galera. Tire o print e pense no insight. Vamos lá. 1, 2, 3 e... O que eu tenho feito também, Rafa, é o seguinte. Muito das coisas que eu tô falando, um segundo passo mais aprofundado dessa conversa também tá no livro, tá? Legal. E aí a gente vale depois... até mesmo para vocês poderem dar uma atualizada rápida sobre tudo Galera, isso que tá R$17, R$18 no Kindle, né? No Kindle Pô, gente, ou então o livro... Quanto tá o livro físico? O físico, não sei, tá uns 45, alguma coisa assim, agora na promoção também. Galera, assim, incrível. Eu recomendo, tem aqui 220 pessoas. Para vocês se aprofundarem mais sobre o assunto, siga o Bruno, né? E leia o livro dele. O livro é muito bom, muito bom. É best-seller lá sobre assuntos financeiros na Amazon. No segmento bancário. Vamos a perguntas. Média aí, coloque aqui perguntas. Coloque aqui embaixo no campo de interrogação, por favor, tá? A Raíssa, qual será o futuro das fintechs com essa pandemia? Eu acho que a gente acabou falando sobre isso a live toda, né? Foi. Eu não sei, Raíssa, se você acabou entrando na live no final. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Pode reassistir depois, porque a gente, durante essas 1 hora, a gente falou bastante aí sobre a sua pergunta, sobre o futuro, o que o Bruno acha, o que é que eu acho. Mas eu adiciono uma coisa, Testa. A gente vai ter uma consolidação nesse mercado, tá? Alguns caras vão acabar saindo do mercado, não por uma questão de não serem bons, mas é porque tem muita gente boa quebrando aqui, tá? Enfim. E eu acho que 2020 a gente vai olhar para trás, ele vai ser o novo 2008. O 2008 que impulsionou fintechs, 2020 também vai ser o ano que consolidou muita coisa aí. Eu imagino. Uma boa pergunta. Como as fintechs podem ajudar os micro e pequenos empreendedores nesse momento? Tá. Eu tenho escutado de várias fintechs de crédito para pequenas e médias empresas que estão recebendo um volume absurdo de requisições, né, de pedidos lá de crédito. A questão muitas delas estão abertas, estão flexibilizando, estão sabendo assim, olha, eu posso até jogar com mais risco, porque o risco vai aumentar para qualquer um que for operar agora nesse mercado de PME, nesse tipo de crise, onde o cara não está conseguindo faturar e tá ferrado mesmo. Mas muitas delas estão jogando esse jogo.
E eu falei, algumas dessas fintechs que são reguladas lá, que tem um selo do Banco Central, elas estão autorizadas a fazer repasse do BNDES, de linhas específicas subsidiadas pelo BNDES. Tá? Então, esses caras vão jogar esse produto e existem outras fintechs que também estão interessadas nisso e já estão levando alguns pleitos para o BNDES, para o governo, para ver se eles conseguem entrar. Mas elas podem ajudar, sim, com soluções, com crédito, e algumas estão com com a régua mais flexível para poder aceitar alguns clientes nesse período que a gente está agora. Legal. Eu acho que apesar de o assunto crédito ser um assunto muito delicado para o momento, e pessoal, para vocês saberem, tá? Iremos trazer especialistas de crédito aqui para vocês em lives. É uma boa hora da fintech se posicionar e, às vezes, fazer bons negócios com ativos, já que empréstimo, spread bancário, é onde se tem boas rentabilidades. Fazendo bons negócios, eu acho que é um bom ponto de entrada para as fintechs ganhar share, né? Ganhar share, com certeza. Exato. Boa pergunta, Sabrina. Boa pergunta, Sabrina. Muito obrigado. Excelente pergunta do Matheus Rolles. Devemos nos preocupar com a carreira bancária? É exatamente o que eu falei. A carreira bancária, como a gente estava acostumado a ver, e várias posições dentro da carreira bancária vão deixar de existir por uma questão de automação, que já está acontecendo. Mas o papel consultivo, eu ainda acredito nele. Acredito que existem segmentos e, cara, existem tipos de venda que a gente ainda faz no pessoal aqui que fazem toda a diferença, tá? As ofertas digitais vão crescer muito, muito, mas produtos mais sensíveis que dependem de uma negociação um pouco mais difícil de operacionalizar, vai existir por muito tempo. Sabe? Então, assim, mas eu acho que é sempre bom pensar no seu novo perfil e estar por dentro do que está acontecendo, cara, porque vai ter muita mudança aí que vai pegar muita gente desprevenida. Ó, a minha opinião, e olha que eu estudo, você estuda mais o mercado das fintechs, eu estudo a parte de carreira. Então, Matheus, se eu puder te responder como a Black Bankers, eu tenho a opinião que o consultor financeiro, que foi o perfil que o Bruno disse que tem na Europa, por isso que eu fui para a Europa criar o método Black. Quando eu fui para a Europa, foi justamente entender o que eles fazem lá, né, para construir um modelo de profissional igual aqui no Brasil. Porque esse modelo, ele vai perdurar. E eu posso falar com propriedade por 15, 20. Eu não vejo o fim desse profissional. Eu acho que as vendas especializadas, elas vão, no mercado financeiro, vão sempre existir. Investimentos, seguros, são vendas muito especializadas. Sempre vai precisar de um profissional. Agora, o que o digital vai substituir e o que a própria informação, que hoje em dia, o nível de informação das pessoas é evoluído algumas vezes do que no passado. Isso vai ser substituído. Eu acho que a crise corona, eu vou dar um chute aqui, podem me cobrar, tá? Mas a minha opinião, não sei. Eu acho que em 5 anos, de 10 pessoas que trabalham do seu lado lá no banco, eu acho que 4 não vão estar mais. E detalhe, as 6 que vão ficar, parte delas foram substituídas. Então, ou seja, os 6 que ficaram, entrou gente nova. Então, eu acho que vai sair mais dos 10, vai sair mais que 4. Mas vai entrar gente nova. Mas, no final das contas, eu acho que 40% do mercado de carreira bancária não existe. Vai diminuir, na verdade, em 5 anos. É minha opinião. E é pelo que eu ouço, pelo que eu vejo. É um mercado que vai... Não é sofrer a palavra. Vai sofrer quem não se preparar. Que vai mudar. Vai mudar muito. Exato. Como já mudou em outros momentos, né, Rafa? Que fique claro. Sim. Só que a mudança que está acontecendo nesses últimos 10, 15 anos, ela é muito maior do que aconteceu nos outros 50. Né? Legal. Aqui, uma boa pergunta. Você vê crescimento das cooperativas de crédito, que é um outro tipo de business, né? Vejo, e inclusive vou dar um depoimento inclusive que eu vi de uma prima minha que falou sobre isso, que ela tem conta no Sicoob e tem conta, se eu não me engano, no Santander. E nesse momento agora, que ela mais precisou, o Sicoob foi mais parceira dela do que o Santander, nesse momento. No caso da personificado na figura do gerente que atendia ela ali. Então, assim, a gente tem que... Galera, assim, você falou a frase da noite.
Inclusive, se o Rafa da minha equipe tá ouvindo, grava essa parte que eu vou até compartilhar essa parte. Viu quem fez a diferença? Não foi a instituição, foi o gerente, gente. No nosso e-book, a gente também tem um best-seller aqui, Bruninho, que é o nosso e-book se chama O Jogo que se Ganha Fora das Quatro Linhas. Lá no nosso livro, eu falo exatamente isso. Banco é gerente. Se as pessoas começarem a entender isso e aproveitar as instituições para crescer em cima disso, né? Aí está o profissional do futuro. Porque imagina, vamos lá, com todo respeito aos outros bancos, tá? Mas um Itaú da vida. Imagina um bom gerente no Itaú. Cara, é difícil de concorrer com um cara desse. Porque o Itaú é uma potência, né? E um bom gerente ganha escala. Mas eu já vi o que você falou, Bruno. Eu já vi praças no qual bancos menores ou cooperativas têm mais presença. Por quê? Porque o gerente do Bradesco, do Itaú, do Santander é bosta e o cara é fera. E eu vou chamar esse cara... E eu chamo esse cara, Rafa, de Rambo, porque ele tá numa instituição bem menor, ele tá com a faquinha na boca, cara, no meio da selva, sem às vezes um portfólio de produto muito parrudo, com uma grande variedade de produto, e tá lá conseguindo ganhar, reverter um cliente. Então, acho que fica essa lição, tem espaço sim, e esse mercado está se transformando também, a gente tem que ficar atento. Tá. Eu vejo ele como um mercado muito promissor, porque eles têm a consultoria e a parceria como essência. E é tipo o Nubank, que pensa muito no relacionamento, e isso vai pesar muito. Isso vai pesar muito. É o play local. É o play local, Rafa. Isso vai mudar no mercado, não é no mercado financeiro, não. As empresas que vendem experiência, elas são as empresas do futuro, sem margem de dúvida. Galera, são 8h28. Acho que dá para mais uma perguntinha só. Cara, achei essa pergunta boa. Acha que o BNDES poderia... Ah, tá. Provavelmente usar. O BNDES vir direto para o varejo e ter uma plataforma digital e, com isso, conceder crédito. Não tem intermediação de banco. Existe isso? Um projeto, algo do gênero, ou não? Olha, eu tenho escutado de alguns bancos de desenvolvimento regionais, tá, que têm tentado fazer repasses diretos e criar uma estrutura ou seja, uma carteira digital, ou uma interface de banco digital para lidar com o varejo. Tá? Eu já ouvi alguns projetos desses quando eu estava lá falando com o pessoal da Associação dos Bancos de Desenvolvimento. Só que eu acredito que a premissa do BNDES não seria muito essa, nem no futuro. Acho que ela ainda se vale ainda dos agentes repassadores e tal. Eu acho que é uma forma até positiva de, indiretamente, você ter o dinheiro do BNDES, que está concentrado no BNDES, ser passado para instituições que resolvem como trazer, inclusive, clientes e manter uma linha de portfólio de produtos em cima desse tipo de produto. Então, tem um papel em cima dos outros bancos, o BNDES ter essa função, tá? Então eu acho muito difícil eles jogarem esse jogo direto, e eu acho que ainda vai continuar sendo, por essência, de um trabalho de um banco de desenvolvimento, sendo feito ainda em parceria com a malha aí. Eu acho que você tocou em um ponto importante, que é a essência, a raiz da criação do banco, para fazer isso, e dois, política. Eu acho que por política... Certo. Você tá coberto de razão. 8h30. Estamos com, com 59 minutos, de live. O Instagram pode nos derrubar a qualquer momento. Então, Bruno, muito obrigado por essa aula de fintech, de futuro do nosso mercado. Eu acho que foi muito bom os pontos que nós tocamos aqui. Não deixem, gente... Opa, peraí. Não deixem com o nosso print, né? Marcar o Bruno EV Diniz e a Black Bankers. Compartilha e deixa o seu maior insight dessa live aqui, coloca nos seus stories, que nós iremos compartilhar os seus stories aí, com uma gratidão pela sua atenção e o seu aprendizado com essa 1 hora que vocês dedicaram a gente aqui para aprender um pouquinho mais de como pode ser o futuro do nosso mercado bancário e do nosso mercado bancário digital. Bruninho, muito obrigado, irmão. Satisfação sempre, mestre. Conteúdo alto nível. Obrigado pelo seu tempo e pelo seu conhecimento, cara. Um grande abraço. E amanhã, gente, segundo dia da Maratona CPA 30. Convide seus amigos. Tá sensacional. Aguardo vocês. Um grande abraço. Boa noite. Seja Black. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.